Nós aprendemos como foi a criação do mundo e de todo o universo pela Bíblia, pela igreja, os nossos pais nos ensinam, nossos avós, nossos parentes, em geral, né? E ela nos ensina que antes não havia absolutamente nada, até que Deus age e em 7 dias a criação estava concluída. E desde então a história de tudo que há vem sido escrita, como a gente vê nos dias de hoje e nos livros de história, né? Mas, você sabia que na mitologia nórdica a criação foi bem diferente? Nela havia um vazio e 2 reinos. Será que também havia vida? Chega mais que eu te conto. Eu sou o Gabriel e este é o Chuva de Histórias. Apesar da mitologia nórdica ser rica, recheada de deuses poderosos e várias criaturas míticas, a criação desse universo não foi a ação de nenhuma força superior, como foi no caso da nossa. Sinto muito te decepcionar se você pensou que foi desse jeito, mas meu amigo, não foi. Antes de tudo, havia o Ginnungagap, um vasto abismo sem forma que nunca foi criado e nunca deixou de existir. Ele sempre esteve ali. É um vazio tão profundo que nenhum mortal era capaz de ver o seu limite com seus próprios olhos. Somente os deuses. E olhe lá, e o mais importante e curioso de tudo, o Ginnungagap se localizava entre 2 reinos que haviam ali, Niflheim e Muspelheim. Eles eram separados pelo grande vazio. Era um reino de um lado e um reino de outro. O Ginnungagap não interagia com nenhum dos 2 reinos. Ele só separava eles como se fosse uma fronteira inacessível. Niflheim ficava ao norte e Muspelheim ficava ao sul. Agora deixa eu te explicar como que era Niflheim. Era um reino envolto de frio, névoa e gelo. Por todo canto havia elementos relacionados ao frio. Onde você olhar, tinha neve. A neblina pairava sobre toda a terra de Niflheim. E ela era tão densa, mas tão densa, que ela era até mesmo capaz de criar coisas entre o tangível e o intangível, como se fosse uma ilusão. Lá também havia o poço Velgermir. Dele flui o rio Elivagar, que se dividia em outros 11 rios, e nenhum desses rios iam para lugar algum, já que não tinha para onde esses rios irem. Não tinha nada criado ainda. Niflheim era um lugar bastante estático e parado. Só não dá pra falar que é um lugar morto, porque lá estava o dragão Nidhogg. Não se sabe ao certo a origem desse dragão, mas ele estava lá, como se fosse um vigia. Vai entender. Agora eu vou te contar como era Muspelheim, que era um lugar completamente oposto a Niflheim, pois as suas chamas ardentes e seu calor escaldante eram insuportáveis e tornavam o lugar inacessível para qualquer um ser vivo que não fosse de lá. Lembrando que não havia nenhum ser vivo lá, mas depois, lá na frente do tempo, vai haver. E dando um spoiler, os seres vivos que passam a povoar Muspelheim são os gigantes de fogo. Lá na frente eles são os únicos que conseguem viver nesse lugar, já que eles são nativos de Muspelheim, são só eles que conseguem suportar aquele ambiente cheio de calor, cheio de fogo. Se você for parar para analisar, dá até para fazer uma analogia bem simples entre Muspelheim e o cenário que nós conhecemos como o Inferno. Porém, Muspelheim não tinha o coisa ruim, né? Coitada dos deuses. Niflheim é o reino de gelo, enquanto Muspelheim o reino de fogo. Como eles são opostos, é como se eles estivessem destinados a se encontrarem, né? E é exatamente o que acontece. Quando o calor escaldante de Muspelheim e a congelante geada de Niflheim se chocam, é aí que tudo muda. Porque daí, uma grande rocha de gelo se forma em Niflheim e dentro dela está o gigante ancestral Ymir. Depois de um tempo, o gigante Ymir se liberta do gelo. E também havia surgido a vaca primordial, Audumbla. Isso mesmo, uma vaca. Era uma vaca sagrada, não era qualquer vaca não. Era símbolo do poder da criação e da vida. E não para por aí não, tá? Depois disso é criação atrás de criação. No mesmo dia que Audumbla entra em contato com o gelo,
já era possível ver a silhueta de uma pessoa. No terceiro dia, o restante do corpo já estava toda para fora da rocha de gelo praticamente. E essa pessoa, meu amigo, não era ninguém mais nem ninguém menos do que o deus Buri. Para você que não sabe, o ancestral dos deuses. O primeiro deus nórdico que existiu. Você provavelmente não conhece Buri, mas Buri foi pai de Bor, que foi pai de Odin, Vili e Vé. 3 dos deuses mais importantes do panteão nórdico. Odin você conhece, eu tenho certeza. Considerando tudo isso, você vai ter que concordar comigo que Buri ocupava um lugar central na genealogia divina, já que ele era o ancestral de todos os deuses e o ancestral de todos os Aesir, que era o clã dos deuses asgardianos. Lembrando que os primeiros Aesir foram Buri, Bor, Odin, Vili e Vé, como eu disse anteriormente. Tem muita coisa e muito ser vivo da mitologia nórdica que não é explicada com precisão a origem desses seres. Inclusive os gigantes que vieram depois de Ymir. Nós sabemos que Ymir criou os gigantes assim como ele era, porém a maioria das histórias dizem que os gigantes surgiram de suas axilas, o que é de fato um pouco nojento. Um pouco não, bem nojento, vamos combinar, né? Porém, como eu disse, essas histórias não são precisas. Nós sabemos apenas que o gigante Ymir criou os gigantes à sua semelhança, como Deus criou Adão à sua semelhança. E depois de um tempo, os deuses Aesir passaram a ver esses gigantes como inimigos. Foi a partir daí que Odin, Vili e Vé confrontaram Ymir e os seus gigantes. E claro que os deuses venceram, né? Os gigantes foram derrotados. E então os restos mortais do gigante Ymir foram usados para concluir a criação dos outros reinos nórdicos. Eles eram Asgard, Midgard, Nidavellir, Jotunheim, Vanaheim, Alfheim, Svartalfheim e Helheim, que juntamente de Niflheim e Muspelheim formavam-se então todos os reinos da mitologia nórdica. Cada parte do corpo do gigante Ymir compôs todos esses mundos. Sua carne se tornou a terra, seus ossos as montanhas, seu sangue os oceanos e o seu crânio o céu. O restante do corpo do gigante foi usado na criação da árvore divina Yggdrasil, que era o meio de conexão principal entre as terras. Aí você me pergunta, tá, a criação foi feita, tá tudo pronto, e agora? O que acontece depois? Muitos outros eventos se desencadearam ao decorrer da mitologia nórdica. Mais do que falamos hoje, os 11 rios Elvagar, que não iam a lugar algum, passaram a atuar como fronteiras entre os 9 reinos. O dragão Nidhogg, como eu disse, passou a roer as raízes da Yggdrasil. E em Muspelheim passou a ser povoado pelos gigantes de fogo. Mas e aí, agora me diz você, ficou alguma coisa faltando citar sobre a criação do universo nórdico? Comenta aqui embaixo se eu esqueci de alguma coisa e o que você achou desse tema também. Eu acho interessante demais a mitologia nórdica. É uma mitologia riquíssima em conteúdo. Mas se você gostou de tudo que eu trouxe aqui, deixa um gostei no vídeo. Você fortalece demais. Até porque Odin diz que quem deixa um gostei é digno de levantar o Mjolnir, hein, rapaz? Também não se esquece de se inscrever e ligar o sininho para ficar ligado nos próximos temas que vão aparecer por aqui. Aqui a gente vai abordar bastante coisa da mitologia e da fantasia. Se você gosta, não perde por esperar não. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima. Fui!